Olá, turma do sexto ano. Um prazer rever cada um de vocês, as turmas de Patos e a turma de Teixeira, certo? Então, pessoal, como eixo temático da nossa aula de hoje, eu trago para vocês a vertente do Dia do Meio Ambiente. E essa data está chegando e não poder ficar de fora do nosso componente. A gente começa com essa expressão: cuidar da casa comum, um compromisso de todos. Vamos ver. Então, dentro dessa temática do meio ambiente, não poderia deixar de fora de começar falando sobre essa importante temática que é uma das principais causadoras desse desastre no meio ambiente. Lixo, lixão e a sobrevivência do ser humano no planeta. Então, no Brasil, 60% do lixo produzido é orgânico, ou seja, composto de restos de alimentos é, cozidos, frutas, legumes. Basicamente, essa parte de alimentos é o que compõe 60% do nosso lixo. A outra parte é composta por embalagens. Por exemplo, o lixo inorgânico, uma parte dele pode ser, vamos dizer assim, um fragmento. Papel, papelão, metal, plástico, por exemplo. Quando a gente compra uma caixa, um sapato, ele vem numa caixa. Então essas caixas de papelão tendem a ser lixo mais na frente. E em 2010, uma lei determinava que todos os lixões do país deviam ser extintos até 2 de agosto de 2014. Porém, um novo projeto de lei prorrogou o fim dos lixões até o ano que vem, ou seja, 2021. Então, para quem não sabia ou para quem não sabe, hoje foi prorrogado, mas até essa data de 2014 tinha sido extinto de todas as cidades fazendo lixão. Então, lixão ia passar a ser proibido. No lugar desses locais ia ser dado novos meios desses lixos serem acumulados de maneira correta, que seriam os aterros sanitários. Porém, por toda essa conjuntura o nosso país enfrenta, as grandes cidades, as pequenas cidades ainda não terem se adequado, foi prorrogado para 2021. Então, até o ano que vem, todos os lixões dessas cidades que existem devem ser proibidos. A gente vai falar um pouquinho, vai ver as causas e consequências dessa estrutura para nós, para os seres vivos, os demais seres vivos e também para o meio ambiente. O lixo desprezado, sem tratamento sobre o solo, nós chamamos de lixão. Causas dele poluição dos lençóis freáticos, que é aquela camada de água que abastece rios, reservatórios, que em alguns locais as pessoas cavam, furam poços e essa água tende a salvar algumas localidades por não existirem tanta, tanta água abundante, vamos dizer assim, e sem falar que causa também problemas na atmosfera. Dentre eles também problemas de saúde para as pessoas, enfim. A gente vê que a problematização dos lixões não oferece só um problema, em sim vários problemas que tendem a vir a agravar tanto o lado humano como o lado ambiental no nosso planeta. O nosso futuro depende muito de nossa relação diária com o cuidado e a preservação da natureza. Essa frase, ela traz para nós esse pensamento, que o nosso futuro depende dessa relação, como eu me comporto hoje para o amanhã. Se de certa forma a população, nós, já começássemos a separar o lixo, colocando uma coleta seletiva em prática, metade desse lixo que nós vemos aí em cima não estaria assim, porque os lixos separados corretamente, plástico separado de metal, metal separado de papelão, eles tendem a fazer parte de um projeto que vai para uma cooperativa de reciclagem e esses produtos que ora é lixo podem vir a ser transformados em novos objetos. Essa foto que está nos chamando a atenção aí, ela não é de uma cidade tão longe, ela é daqui de Patos e essas pessoas que estão aí são catadores. Essas pessoas têm uma grande importância
para o meio ambiente e também para a nossa sociedade, porque delas é que pode vir a salvação, se desses lixões serem extintos. Por quê? Porque elas fazem um trabalho que ora nós não fazemos, que é a separação do lixo para esse lixo ter um destino correto, que é a separação, e na cooperativa ele ser transformado em outros objetos. Essas pessoas tendem a ter uma renda financeira desta ocupação que eles ocupam, aí trabalhando, muitas vezes sem material de proteção, e esse lixão aí é da nossa cidade. Na cidade de Teixeira deve ter um local desse aí, semelhante a esse, onde as pessoas colocam o lixo, porque na cidade de Teixeira também não tem aterro sanitário. Então, como eu estou falando, citando as duas cidades, essas imagens que nós vamos ver aqui a seguir são reportagens do ano de 2019 da nossa região. Então, essa primeira reportagem diz o seguinte: o incêndio no lixão de Patos, na Paraíba, está fora de controle há mais de um dia, segundo os bombeiros. Se você prestar atenção, a imagem traz o lixo e esse incêndio, e em cima do incêndio a fumaça. Essa fumaça ela é de cor mais acidentada, podendo ser uma fumaça enegrecida, ou seja, negra, e essa fumaça ela traz muitos poluentes. Esses poluentes, muitos deles tóxicos à nossa saúde e à saúde dos animais. Essa segunda reportagem também no portal G1 diz assim: o lixão de Patos é atingido por um incêndio pela segunda vez em menos de 2 meses, na Paraíba. Eu quero frisar essas duas imagens, por quê? Porque ela fala que está fora de controle e aqui ele repete o mesmo incêndio daqui a 2 meses. Ou seja, passou-se 2 meses e a mesma causa acontecendo. Esses incêndios nesses locais tendem a ser quase corriqueiros porque muitos deles são criminosos ou outros acidentais naturalmente. A temperatura da nossa região é uma temperatura elevada. Dentro desses locais, dentro desses acúmulos, montanhas de lixo, a temperatura tende a aumentar ainda mais. Então lá dentro tem vidro, plástico, metal. Quando isso esquenta, é natural que possa acontecer um aquecimento, uma sobrecarga no aquecimento e vir a pegar fogo. Mas a maioria desses incêndios são criminosos. E quando eu trago essa reportagem em menos de 2 meses, ou seja, eu disse no início que essa imagem, essa fumaça era tóxica. Então, se ela se repete em menos de 2 meses, ou seja, em menos de 60 dias, as pessoas ao redor da cidade, ou as pessoas daquela região, os animais do meio ambiente, recebendo esses poluentes, esses gases cada vez mais forte no seu organismo, ou no solo, ou no ar, isso aí está sendo um problema de saúde e um problema ambiental gravíssimo. A terceira imagem embaixo diz o seguinte: Patos entra em situação de emergência por causa de incêndio. O incêndio, já aqui é a mesma foto, ou é o mesmo local, melhor dizendo, mas uma foto aérea, onde mostra a situação, o tamanho do problema. Então esse problema tende a aumentar. Esse problema teve aumento de área, podendo ter chegado a regiões onde é que a gente vê no canto uma mata seca, e em períodos de estações do ano a gente fica na seca, e a vegetação tende a ser mais fácil a sofrer a chama do fogo. Então, quando a situação de emergência foi colocada, não só foi por um fator. Por exemplo, eu estava citando o exemplo da gente receber a fumaça no ar que nós respiramos. Aí já entra um fator de emergência. A população sofrendo por várias vezes com o ar mais poluído, e assim causando várias pessoas com problemas de respiração. Uma outra emergência, a mata ao redor, a vegetação ao redor sofrendo impacto ambiental, sendo queimada, e os animais também sofrendo com
com a poluição, por exemplo, da fumaça. Então aí já vamos mais dois fatores. A terceira emergência é que na queima do lixão, o lixão por si só já solta um produto chamado chorume, que é um produto altamente tóxico, que ele tende a penetrar no solo e atingir os lençóis freáticos, que é onde tem a fonte de água potável para boa parte de algumas localidades. E vai contaminar, ou seja, mais uma emergência por conta da poluição dos lençóis freáticos. E se a gente ficar aqui mencionando o impacto que esses lixões causam, a gente vai desde pequenas coisas que a gente pode achar irrelevantes, como um corte na mão de uma pessoa dessa que trabalha, até mesmo uma morte ou a perda de uma região por conta da utilização de um lixão. E até mesmo agraves, causando emergência nas cidades, por N fatores que vão se acumulando e a cidade ou essa região tende a declarar estado de emergência. Isso pode acontecer não só em Patos, não só em Teixeira, mas em outras regiões. Então, o correto que o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos defendem é que, em vez de lixões, as cidades passam a planejar um plano de desenvolvimento para que sejam produzidos aterros sanitários. Isso leva tempo, isso leva dinheiro e as cidades precisam se adaptar. E muitas dessas cidades sofrem com corrupção, como é a nossa cidade, e falta de verba, como outras cidades. E como o nosso futuro depende de uma boa resposta da sociedade, como boas práticas dos governos, como boas iniciativas partindo da gente, o nosso futuro depende muito dessa nossa relação diária com o cuidado e preservação da natureza. Minha, sua, de todos nós para com o mundo. Foi pensando nisso que no Rio de Janeiro, em 2012, surgiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nasceram numa conferência das Nações Unidas e que tinham por objetivo produzir um conjunto de objetivos que suprissem os desafios ambientais, sejam eles políticos, econômicos, que fossem mais urgentes para o nosso mundo, pensando na coletividade, pensando nesse agravo que passa desde o homem aos animais, às plantas, ao mundo por si só, um conjunto inteiro. Então, dentre desses 17 objetivos, tem todas essas vertentes. Eu quero que vocês prestem atenção aí na casa de vocês, quero que vocês anotem no caderno de vocês, um por um desses objetivos que a gente vai trabalhar eles nas próximas aulas. E dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, em 1972, em uma conferência de grandes líderes mundiais na Organização das Nações Unidas, esses líderes pararam para pensar exatamente nesses problemas que vinham acontecendo no planeta, não só em uma região, mas no planeta. Problemas esses com impactos negativos da ação do homem, como destruição da camada de ozônio causada por incêndios, lixões, acúmulo de lixo nos oceanos, morte de animais, perca da biodiversidade, N fatores. Essa reunião foi importante porque a partir dela, esta data foi conhecida como Dia do Meio Ambiente, no dia 5 de junho. Está chegando. Essa semana, essa data foi criada e até hoje essa data tem uma importância, porque é nesta data que, pelo menos nela, ou como podemos dizer assim, principalmente nela, o mundo pare e pense nas causas e consequências que nós estamos causando para o meio ambiente. Então, preservar o meio ambiente é preservar a vida, não só dos animais, das plantas, mas principalmente a vida do meio ambiente. Não só a minha, a vida em geral. Então, a falta de ética para com o meio ambiente vem causando essa destruição. Quando a gente ouvir falar em
ética ambiental, a gente está falando em respeito ao meio ambiente. Então, a palavra ética quer dizer respeito. Então, ética ambiental, respeito ao meio ambiente. E eu quero que vocês prestem minha atenção nos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável e fiquem ligados no site da escola, no grupo das atividades, que eu vou estar lançando uma proposta de atividade prática para vocês. Quero a interação de todo mundo, quero a participação de todos vocês, tanto o pessoal de Patos quanto o pessoal de Teixeira. A gente vai ficar atento ao dia 5 de junho, onde neste dia eu vou estar interagindo com vocês para que vocês mostrem sua participação neste dia. No mais, pessoal, eu quero que vocês se cuidem, fiquem em casa e logo logo a gente se vê. Um abraço e até logo.